Olá amigos do canal Vanguarda Espírita. Hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, algo que realmente todos já sentimos provavelmente, não é? Aqueles que são jovens e o adulto já devem ter sentido um sofrimento. E você sabe o que quer dizer sofrimento? Sofrimento é qualquer experiência aversiva. Ou seja, qualquer experiência que nós tivermos, que nos aflija, que nos traga dor, que seja avesso àquilo que é bom e feliz, é um sofrimento. Então, poderíamos dizer que ela generaliza, a palavra sofrimento generaliza as dores, não é? E o que significa a dor? Nem todo sofrimento ou aflição, para a doutrina espírita, tem origem em outras existências, não é? Por quê? Nós costumamos, com o pensamento espiritual, entender que as dores que sentimos, as dificuldades que sentimos são provas. E estas provas, elas nos vêm para uma correção de rumo espiritual, procurando a nossa evolução através dessas dificuldades. Quanto mais se vive intensamente, mais se progride, porque vai haver necessidade de colocarmos em marcha toda a nossa criatividade, todo o nosso esforço, toda a nossa vontade, a nossa experiência, para que possamos sair das dificuldades, dos momentos ruins. Então, nem todo sofrimento ou aflição tem origem em outras existências. A dor, ela é inerente ao processo evolutivo. A dor é inerente ao processo evolutivo porque nós, dentro da nossa primitividade ainda espiritual, necessitamos destas dificuldades para caminhar. É uma maneira como entendemos a evolução. E essas dores, essas dificuldades, não é? Este sofrimento, ela tem um alcance em toda a humanidade. Não existe na humanidade alguém que não tenha tido problemas e que tenha traduzido como sendo um sofrimento. Mas nem tudo é dor e sofrimento, e nem toda dor é uma dor, como eu falei, que nós estamos expiando porque estamos trazendo de outras existências. A dor ou sofrimento, ela não é um sentimento punitivo, ela educa e orienta. Quando nós sentimos essas dificuldades da dor, das aflições, das ansiedades, à medida que vamos ultrapassando, nós vamos também melhorando, não é? Vamos nos educando, vamos nos orientando. De que maneira? Não repetindo aquilo que nos fez sentir a dor, a ansiedade, aqueles problemas pelos quais nós passamos, não é? Então, nós temos que ver da maneira mais simples e direta, que é um instrumento de evolução e equilíbrio. Quando nós sentimos essas dificuldades, quando nós não conseguimos, através de um caminho mais tranquilo na nossa vida, fazer com que a nossa mente, a nossa inteligência desvie-se dos problemas, nós sentimos essas aflições, não é? Que são, em particular, nos colocadas de alguma maneira para que possamos receber então essa evolução e esse equilíbrio. A dor, ela é inerente também à imperfeição humana. Por quê? Porque se nós já habitássemos um mundo onde soubéssemos desviar, como eu disse, das dificuldades inerentes ao caminho, se nós não procurássemos problemas, nós estaríamos então tendo um comportamento à altura daquilo que se espera
de um espírito em evolução a caminho da descoberta da verdade. Nós não necessitaríamos de dor, nós não necessitaríamos de aflições, portanto, não precisaríamos passar pelos sofrimentos, não é? Mas a dor, ela é inevitável dentro desse pensamento que nós estamos colocando do mundo da Terra, que é um planeta, como já dissemos em outros vídeos, de provas e expiações. Muito bem, se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Por quê? Ele é opcional na medida em que, quando nós estamos passando pelas dificuldades, se estacionarmos naquele momento e aplicarmos ao nosso comportamento, à nossa atitude, uma reflexão, nós vamos chegar à conclusão de que aquilo que está nos acontecendo é necessário. Em algum momento, em algum lugar, algum dia, nós falhamos conosco ou com alguém. Muito bem, por que o sofrimento é opcional? Porque à medida que você compreende aquilo que você está passando, você pode conseguir colocar a sua vontade, a sua perspicácia, não é? Num nível em que você não sinta a dor, que você consiga passar por aquele momento ruim sem sentir essa dor, compreendendo o porquê que você se colocou naquela situação. Mas, se mesmo você compreendendo aquela situação, não é? Você não conseguir chegar a ultrapassar, existe um outro sentimento que nós utilizamos muito pouco, mas ele é extremamente importante na nossa vida e nós devemos aplicá-lo. Chama-se resignação. Quando tudo deu errado, quando você não tem mais opções, quando você não tem mais uma saída, você não sabe o que fazer, você precisa resignar-se. Resignar-se, elevando o seu pensamento ao seu protetor, pensando que a espiritualidade nunca vai deixá-lo sozinho, que você vai conseguir ultrapassar aquela situação que está deixando você extremamente mal. Mas você precisa resignar-se, aceitar a sua prova e caminhar, ir em frente. As dores, nós podemos classificar as dores, se é que diríamos assim, dentro da classificação da doutrina espírita, como nós estamos conversando. As dores do débito têm como causa, não é? Fatos negativos do passado. São aquelas dores, aqueles problemas que nós passamos, porque no passado, em outras existências, deixamos estas existências devendo. Nós fizemos algo, ou fizemos para alguém, ou fizemos coletivamente, deixamos situações pendentes e que nesta existência nós viemos para saldar estes débitos. Imaginamos sempre que é necessário saldar, não é? E também procuramos colocar para o nosso irmão espírita ou aquele que não é espírita, para que ele tome cuidado e não aumente esses débitos, porque é muito fácil. Se em outra existência você tinha uma tendência a ter problemas de caráter, não é? Ter problemas com outras pessoas e você praticou atos ilícitos, o seu espírito provavelmente nesta encarnação, ele não muda de uma encarnação para outra, não é? Ele continua com essa tendência. Então o irmão tem que tomar cuidado para que essa ilicitude não seja aplicado novamente, aumentando o seu débito. Nós temos também a dor evolução, que é a dor que nos faz ir adiante e evoluir. É aquela dor que eu falava agora, que quando tudo já não tem mais, entre aspas, né, um conserto,
E nós nos resignamos, nós aceitamos as coisas como elas são, como elas estão vindo para nós, não é? Temos aquela reflexão espiritual intensa, muito própria. Esta é uma dor que, à medida que você for passando por ela, você vai evoluindo, você vai ganhando força, você vai ganhando, o seu espírito vai ganhando corpo. Por quê? Porque você compreendeu, ou procurou compreender, que era o momento de passar desta maneira. Nós temos também a dor do crédito, que esta dor ela decorre da resignação em face das provações, não é? É um sofrimento mais ameno. Você entende o que lhe aconteceu, resulta de que o seu espírito recebe a ajuda espiritual com mais intensidade e você vai passar pela prova com mais facilidade. E temos também a dor missão, que são situações em que os espíritos reencarnam para ajudar antigos desafetos, não é? Que reencarnaram aqui na Terra, então esses inimigos vêm para se ajudar e também são aqueles missionários, essas dores da missão, esses sofrimentos da missão, são dores de missionários que nós conhecemos muito bem. Podemos citar Chico Xavier, que teve uma encarnação difícil, não é? Sentiu fisicamente e espiritualmente muito desta encarnação que ele teve, com dores físicas e sofrimento de ataques, de traições, enfim. Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina espírita, brilhante irmão que nos colocou essa doutrina nos livros e nas mãos, sofreu intensamente. Podemos citar também Gandhi, não é? Madre Teresa de Calcutá, tantos outros, Irmã Dulce, que passaram e que vieram nesta existência aplicando para nós uma atitude exemplar da vida de missionários. Nem todos os espíritos encarnados também se encontram em débito, porque não são todos aqueles que estão encarnados que estão devendo, não é? Você pode ter conhecido, não é? Alguém que de repente você, prestando atenção neste alguém, numa família, você pensa assim, mas vem cá, esse cara nunca aconteceu nada com ele, ele tem uma vida tranquila, ele vive tranquilo, sempre esteve empregado, um bom emprego, tem uma família que está sempre rodeando lá a casa dele, ou eles são uma família extremamente unida. São encarnações de mérito que alguns espíritos recebem por terem em outras existências passado por encarnações ainda muito difíceis. Então são encarnações onde eles vêm para descansar o próprio espírito. Quando a elevação espiritual atinge a verdade, iluminando com o seu conhecimento completo o espírito, este espírito ele vai assumir na sua evolução a vontade de ser ativo na obra de Deus. Quanto mais nós entendemos as verdades espirituais, mais nós queremos colaborar. Esse é o trabalho dos voluntários em todas as religiões, em todas as situações, em todos os problemas pelos quais a humanidade passa. Nós temos os voluntários, aqueles que que dão a vida por situações que você diz assim, mas que pessoa especial, que espetáculo, que verdade. É tudo isso mesmo, é muito mais. Porque o espírito, ele chega à conclusão de que o amor ao próximo é o amor real, é o amor verdadeiro. Então ele se dá, ele se doa, ele entende que a presente existência é uma passagem, é algo que não tem um significado extraordinário a mais na vida dele, porque ele vai ter outras existências. São estes espíritos dedicados à humanidade que fazem a grande diferença. E esse espírito, então, ele quer
participar da cocriação. Ele quer executar como ministro de Deus aquilo que Deus tem para entregar de trabalho a esses irmãos especiais. Muito bem, meus amigos, esta é a nossa conversa de hoje sobre sofrimento, sobre a dor. Nós voltaremos a ela em outra ocasião. Espero que vocês tenham entendido e, se não entenderam, enviem as sugestões necessárias. Compartilhe do nosso canal, inscreva-se nele, toque lá no sininho para receber as mensagens e as novidades do nosso canal. Dê um joinha, nós necessitamos desse joinha muito para divulgar a nossa doutrina espírita. Muito obrigado a todos.